Você já ouviu falar no termo Wanderlust? E o que é nômade digital? Já pensou em ter mais liberdade para escolher onde e como trabalhar? Tudo isso ao lado de quem você gosta? E quais são os caminhos para tornar-se um nômade digital? Bem, gente, essas são algumas das perguntas que o vídeo de hoje promete responder. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Aquino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque a cada 15 dias eu publico um novo vídeo com muitas ideias bacanas para compartilhar com vocês. A gente também se inscreva no Instagram, que eu sempre estou postando muitas coisas por lá. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o excelente Nômade Digital, que é um guia para você viver e trabalhar onde e como você quiser. Então, gente, o vídeo de hoje está cheio de dicas maravilhosas para você viver aí essa nova aventura que é ser um nômade digital. Então vem comigo, porque o vídeo de hoje vale cara, segundo. Então, esse livro é escrito por Matheus de Souza, que é um jovem do interior de Santa Catarina, que um dia tomou a coragem de largar o seu emprego no mercado tradicional e resolveu se aventurar em uma jornada de viver e trabalhar em qualquer lugar em busca de liberdade, que você já sabe que a gente não encontra em um interior de um escritório. E você já imaginou se você pudesse escolher o lugar para você estar agora? Onde você estaria? Em algum resort no Caribe? Em alguma aventura, quem sabe nos cânions, nos desfiladeiros lá no Pulo Tigre na China? Ou quem sabe até no Fish River Canyon em Namíbia? Já pensou nisso? Ou talvez até mesmo em uma praia paradisíaca aqui do litoral brasileiro. Enfim, gente, seja qual for o seu sonho, o objetivo desse livro é te dar um passo a passo. E o autor faz vários relatos baseados na sua história pessoal e vai te mostrar como ele alcançou esse estilo de vida e como você pode também alcançar, se esse for o seu objetivo. Bem, gente, o livro é bem fininho. Ele é bem gostosinho de ler. Querendo ou não, você acaba devorando. Tem muitas ideias, muitos relatos bacanas. É uma narrativa bem prazerosa. E o livro vai trazer muitas sacadas. Que a gente até pensa assim, tá bom, mas quando a gente pensa em ganhar dinheiro e viver viajando, o que a gente deve fazer? E é justamente aí que ele tenta nos nortear. Esse livro te ensina passo a passo de como você se tornar um nômade digital. E assim, ele traz uma linguagem tão simples, com tamanha clareza, que mesmo com os desafios expostos por Matheus de Souza, você até fica pensando, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? E assim, gente, um ponto bem legal desse livro é que o Matheus vai desmistificar aquele estereótipo de mochileiro itinerante. Ele relata como é o cotidiano de um nômade digital. E ele revela principalmente como você se preparar para você viver todos os lados dessa jornada. Porque, gente, tanto vai ter momentos incríveis, como também existem os percalços que você vai precisar passar em algum momento. E ele vai te mostrar de forma muito clara todos os lados dessa jornada. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro do Matheus é que, assim, o Matheus, ele é muito honesto, ele é muito realista. Ele não traz só o lado incrível, o lado glamouroso, o lado exótico das viagens. Ele fala sobre todas as dificuldades que ele teve que lidar, com orçamento muitas vezes muito apertado. Ele vai falar sobre os perrengues que ele já passou, sobre os desafios, vivendo com o mínimo possível de dinheiro. Gente, você vai perceber tudo, ele fala com muita clareza. O livro também traz um conteúdo tão legal, gente, que você já começa a ter uma visão mais detalhada de como que é esse estilo de vida, de uma perspectiva otimista. E você começa a perceber que talvez seja possível, mesmo para aqueles que nunca ouviram falar sobre esse estilo de vida. Então, o autor vai começar contando um pouco da sua caminhada como nômade digital, ao lado da sua esposa Laís, que além de nômade digital, é também fotógrafa. Segundo eles, a decisão de ser nômade digital partiu da insatisfação frustrada com o emprego tradicional, que nada mais era, gente, do que, em suas palavras, empregos detestáveis, que os fazia ver a vida passar através da janela do cárcere remunerado do escritório. E, em suas palavras, esse foi um dos maiores combustíveis para essa transição. Um outro fator que contribuiu bastante para essa decisão foi a avidez pelo novo. O Matheus conta que ele sempre teve uma visão do mundo, ele sempre foi curioso. Então, o que de certo modo essa sua maneira de enxergar, essa ousadia, o
Eles fizeram encontrar muitas pessoas incríveis ao longo do caminho que os ensinaram muito. Segundo Mateus, foi graças a essa experiência como nômade digital que eles aprenderam a lição de que viajar como nômade digital não é viajar como turista. E ainda segundo o autor, não se engane. Quem pensa que a vida de nômade digital é moleza? Ele conta, gente, que a liberdade de viajar e conhecer muitos lugares é fascinante. Isso é uma realidade. Contudo, a maioria dos dias se resume a muito trabalho em um quarto de hotel ou em um espaço de coworking ou até mesmo em um café. Ele conta, inclusive, que isso é tão real que ele passou um mês em Cancún e ele só foi 4 vezes à praia. Olha isso, gente. Mas mesmo com tudo isso, gente, com esses derrengues que eles já passaram, com esses desafios que eles já vivenciaram, eles falam que jamais trocariam esse modelo de vida e de trabalho por qualquer outra coisa, muito menos por um trabalho convencional dentro de um escritório. Mas afinal, o que é nômade digital? Como é esse estilo de vida do Mateus de Souza, Adriana? Sabemos que nômade digital, segundo a Wikipedia, as informações de domínio público, nada mais é que um termo que virou o hype do momento. Muito tem se falado sobre esse tema, mas de acordo com Mateus de Souza, o nômade está sempre em movimento, ele não tem casa fixa. Seja ele um beduíno, ou um omã, ou em um coworking climatizado na Tailândia, gente, não importa. O nômade digital, quando digital, é digital porque ele se apropria da internet para executar um trabalho de qualquer lugar do mundo, que muitas vezes ele já está seguindo sua carreira ou até mesmo criando uma nova carreira. E nas palavras de Mateus de Souza, o nômade trabalha de forma remota e utiliza todos os serviços de recursos online, mas nem todo trabalho remoto é feito necessariamente por nômades digitais. Ou seja, gente, há aí também uma variação. E ainda segundo ele, se você usar o termo #Wanderlust no menu de busca do Instagram, você vai encontrar mais de 70 milhões de publicação que virou febre e que tem origem na língua alemã, que é basicamente onde o wander significa caminhar, ou seja, vagar. Já o lust significa desejo, ou seja, em uma tradução quase literal para a língua portuguesa, Mateus define como o desejo de viajar. E em uma tradução mais filosófica, pode-se dizer que seria o desejo incontrolável de explorar o mundo e de caminhar rumo ao desconhecido. Ou seja, todo esse hype partiu como se fosse uma forma de expressar de uma certa insatisfação mundial dos jovens com relação ao trabalho tradicional, com aquela rotina que a gente já conhece de segunda a sexta-feira, de semana após semana, durante muitas vezes ano e vendo a vida passar da janela de um escritório. Por isso que esse termo tem ganho tanta relevância no cenário mundial. E se você é uma daquelas pessoas que se identifica com esse estilo de vida e não sabe por onde começar, o Mateus nos aconselha que primeiro você comece mesmo sem saber. E no decorrer do tempo você vai adquirindo habilidade. Entretanto, já comece a encontrar uma maneira de monetizar, porque, segundo ele, o primeiro ponto é você gerar uma fonte de renda. E ele, inclusive, usa esse termo bem interessante, parafraseando o Austin Kleon, que é o autor de Hobby como artista, e a gente já tem aqui um vídeo no canal, depois eu vou deixar o tag por aqui para vocês assistirem depois. E o Austin Kleon diz o seguinte, ó: é no ato de fazer o nosso trabalho que descobrimos quem somos. Enfim, gente, para ele, nós estamos na melhor época da história da humanidade. Se a gente deseja aprender algo, a gente vai ter inúmeros canais. A gente tem o Google, a gente tem o YouTube, a gente tem dezenas de milhares de cursos online e diversos outros recursos digitais que permitem carregar uma biblioteca inteira na mochila. E, gente, se você parar para pensar, isso é tão verdade, porque observe o Kindle. Gente, só aqui eu devo ter pelo menos uns 150 livros. Observe. Então, ou seja, qualquer pessoa hoje pode carregar uma biblioteca na mochila. E aqui o Mateus tenta nos preparar com dicas e planejamento para essa nova vida. E ele traz uma série de ensinamentos que vão desde o momento de você tomar a decisão de sair do seu emprego fixo, até mesmo, gente, de como você organizar a sua mala. E ele deixa uma importante dica. Ele diz: cuidado com esse negócio de você largar tudo e viajar pelo mundo, porque tudo requer planejamento.
E ainda segundo ele, se você puder continuar com seu trabalho atual e migrar para o formato remoto, faça, porque esse pode ser um excelente caminho. O ideal seria você começar como nômade digital dentro do seu próprio estado ou até mesmo dentro do seu próprio país, para você ir se adaptando a uma decisão mais ousada, que é morar em um outro país. Porque na visão do Matheus, em outro país, é claro que o nível de desafio de dificuldade é muito maior. E uma dica muito importante é: invista em construir sua marca pessoal e no bom e velho network, porque é um caminho também. Uma outra dica muito valiosa nesse livro é que no momento em que a decisão for tomada, é hora do planejamento. Planejamento feito, é hora de fazer a mala. E nessa hora, gente, ele ensina inclusive o que levar na bagagem. Então ele detalha a mala inteira de todas as peças que ele levou para nos ajudar. E segundo ele, a regra é reduzir ao máximo a bagagem física. Essa é uma das grandes regras para que você tenha cada vez mais dinamismo e mobilidade. Isso é muito importante, gente. O Matheus conta que, no decorrer do tempo, ele entendeu que o ideal seria 33 itens. E disso, gente, ele detalha peça por peça o que contém na mala dele. E aqui é onde o livro vai falar um ponto muito interessante, que é provavelmente do que você já ouviu falar no termo que muito tem se falado no momento, que é a questão do minimalismo. Para ele, a vida de um nômade digital não combina com você carregar a casa na mochila. Quanto menor, quanto mais enxuta for sua bagagem, melhor será. Mais mobilidade você terá. Ele conta que, como nômade digital, aos poucos você começa a praticar o desapego. Você torna-se uma pessoa minimalista, que em suas palavras é um estilo de vida, onde vive-se a partir da perspectiva de ter menos coisas significa mais qualidade de vida. Olha que interessante. Matheus também diz que, à medida que o tempo passa, você vai precisar cada vez menos de coisas materiais, de coisas que não são importantes. E as coisas que passam a ser importantes para você são coisas completamente diferentes, principalmente a experiência. Ele fala que você começa a simplificar a vida, eliminando os excessos e mantendo apenas o que é necessário. E isso se aplica totalmente ao novo estilo de vida, pois a partir do momento em que você vive viajando, você acaba vivendo mais experiências. E as experiências acabam sendo o bem mais precioso para você levar na bagagem. Enfim, gente, o livro também vai trazer noções de como você converter a moeda em uma moeda local. E, inclusive, ele também traz exemplos sobre taxa de câmbio. E um dos maiores conselhos que o Matheus fala no livro é você viver como um local. O que seria viver como local? Viver como local, gente, segundo ele, é você viver em plenitude. É você viver em uma região ou uma cidade e adquirir o máximo de aprendizados e ter as melhores experiências e de quebra economizar. Por isso a sugestão aqui é: encontre atividade na qual você possa ganhar algum dinheiro e aprender muito mais com as pessoas, seja em cafeterias locais, seja em restaurantes, gente. Isso vai fazer você imergir naquela cultura e isso será uma experiência valiosíssima. O autor também tenta nos alertar sobre o cuidado que devemos ter com os golpes aplicados em turistas. Nas palavras do Matheus, não pense que a figura do malandro é exclusivamente brasileira. Ele conta que em todo o país que ele já passou, uns em maior, outros em menor escala do que outros, ele presenciou, ele ouviu relatos sobre golpistas que se aproveitaram de turistas. Ele cita uma série de golpes pelos quais as pessoas já passaram com o intuito de nos ajudar, de nos preservar. Eu achei isso muito interessante, gente. Um dos exemplos que posso citar são os batedores de carteira, que são os chamados pickpocket, e também a questão dos ingressos falsos. Ou seja, gente, muitas vezes você compra um ingresso, passa um tempão na fila e aquele ingresso é falso. Outro também que ele cita são os fotógrafos que não são fotógrafos, então aí merece muito cuidado. E o famoso golpe do anel de ouro. Esse último, gente, eu confesso que eu nunca havia escutado falar, os outros eu até já ouvi, mas nesse mesmo do anel de ouro eu nunca tinha escutado falar. E para Matheus, gente, esse golpe do anel de ouro é um dos mais clássicos em viagem. Segundo ele, o golpe se dá da seguinte forma: um sujeito lhe para na rua com um anel dourado em mãos e pergunta se esse anel é seu. Se você disser que sim, o sujeito vai pedir algo como em torno de 10 euros pela boa ação de estar te entregando o anel. A questão é que o anel não é de ouro e tampouco é seu.
Isto é, se você é honesto, dificilmente você cairá nesse golpe. Então aí fica a dica, tem vários outros aqui para que vocês possam ler com muito mais cautela e para que vocês possam ficar aí muito mais espertos. E enfim, gente, ele também vai contar sobre os principais desafios que ele viveu a bordo dessa aventura, e o principal deles foi na Itália durante o verão europeu. Esse eu não vou contar, que é para vocês lerem o livro. Enfim, gente, ele vai trazer uma série de dicas de como você trocar trabalho por hospedagens, dicas de como você comprar passagens aéreas mais baratas, sites para você trabalhar e viajar ao mesmo tempo, como o Orkana, por exemplo, que ele fala muito sobre um termo lá. Tem muita gente que trabalha em design, como o freela, né? Assim como também ele vai nos inspirar de por que não empreender. Então assim, gente, querendo ou não, esse formato de você tomar a iniciativa de sair do mercado tradicional, de não se acomodar apenas no escritório, de você trabalhar de forma remota, concorda que isso já é, sem sombra de dúvida, um formato de intraempreendedorismo. Mesmo que você continue atuando dentro do CNPJ de uma empresa, o fato de você tomar autonomia, de você começar a tomar decisões, de você trabalhar de forma remota, de você começar a planejar, mas claro, gerando resultado também para a organização. Gente, isso também já é um formato de empreender. Então assim, o empreendedorismo está totalmente voltado aí a esse termo, que é o nômade digital. E uma consideração importante que o autor faz é que se você deseja viver uma experiência, você sente essa vontade de explorar o mundo, de viver uma vida como nômade digital, é claro que esse livro torna-se um guia para te lembrar de te manter com os pés no chão, de que você precisa planejar suas metas, planejar suas finanças, de que você precisa planejar sua vida. E, enfim, gente, ao final do livro, Matheus ainda nos presenteia com relatos riquíssimos de seus principais aprendizados como nômade digital. Confesso, gente, que eu me surpreendi muito com o livro. Eu achei o livro simples, objetivo e totalmente voltado para a temática do que é o nômade digital. Você quer entender o que é o nômade digital, gente? Sem sombra de dúvida, o livro do Matheus de Souza pode te ajudar. E pra gente fechar esse vídeo e esse livro, eu quero compartilhar com vocês a maior lição que esse livro me trouxe. E a lição aqui é: o valor da vida está nas experiências que vivemos, não nas coisas que temos. Troque o ter pelo ser. Sinta-se cada vez mais leve e livre. Gente, afirmo para vocês, esse livro ele vai te provocar a pensar totalmente fora da caixa. É um livro para ser lido como um guia de referência. E principalmente porque o Matheus de Souza já fala de uma loucura imaginária. Hoje ele é considerado a maior autoridade sobre o tema no Brasil. E ele escreve o que ele pratica. Então, suas ideias têm bastante relevância. Eu super recomendo. E como diz o Matheus de Souza, se você está pensando em ser um nômade digital, não seja. Pois uma vez que você torna-se um nômade digital, você nunca mais vai querer trabalhar de outra forma. Então, se você insistir, o conselho do Matheus é que é por sua conta e risco. Depois, não digam que o Matheus não avisou. E ainda uma outra colocação importante do autor sobre esse aspecto é que, se você já decidiu se é isso verdadeiramente que você quer, esqueça aquela foto de laptop na praia, gente. Isso não combina com a vida de nômade digital. É realmente um estilo de vida ímpar, mas é trabalho e, adivinhe, exige dedicação, foco e bunda na cadeira. Se você estiver pronto para isso, gente, embarca nessa jornada. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu confesso que amei trazer esse vídeo para vocês. Eu adorei ler esse livro e compartilhar essas ideias com vocês. E deixo aqui o meu convite para você ler esse livro inteiro, que eu tenho certeza que pode ser aí um guia para que você possa dar um up nesse novo estilo de vida. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!